Seja muito bem-vindo ao canal do Quero Apostar e antes de eu passar para vocês as dicas da Liga dos Campeões, dos jogos dessa terça-feira, vamos recapitular como é que foi o nosso final de semana. A gente começou com a vitória do Bilbao e também com a vitória do Villarreal, ganhamos em ambas. Os gols que a gente queria no Atlético de Madrid e Real Madrid acabaram saindo antes, assim como a vitória da Atalanta. A gente ganhou no handicap do Stuttgart diante da equipe do Borussia. Os gols que a gente queria no Hoffenheim e União Berlim saíram antes, mas a nossa leitura bem acertada. Nós ganhamos também na vitória aqui do Freiburg e perdemos meia unidade no menos 0,25 da equipe do Leverkusen. Ganhamos também, perdemos também meia unidade no 0,25 do Mainz e os gols do Borussia e Frankfurt saíram antes. A gente ganhou na nossa tripla, que era a vitória do City com vitória do Fulham e dupla chance do Newcastle. E no jogo do Burnley a gente também ganhou no handicap desta equipe. Os gols em Everton e Bournemouth saíram antes e os gols do Brighton e Chelsea também saíram antes, mas bateram todas as linhas de raciocínio basicamente que eu tracei para vocês. Eu fiquei por um gol aqui no jogo do Fluminense e Flamengo, a gente tomou um head aqui, nós ganhamos no dupla chance do Internacional, ganhamos no mais de 1,5 gols do Noroeste, então esse foi o nosso desempenho no sábado, já que a aposta do Bragantino e São Paulo foi devolvida. Já no domingo, a gente começou com o dupla chance do Getafe, né? Ganhamos nessa aqui. O jogo da Real Sociedade, a gente também ganhou com a vitória da Real Sociedade no finalzinho. O Venezia e Roma, no vídeo saiu menos 0,25 Roma, mas eu falei menos de 1,5, mais de 1,5, né? Então eu vou contar como head aqui. A aposta no Parma foi reembolsada, os gols na Lazio saíram antes, perdemos meia unidade no Bolonha e perdemos uma unidade aqui também no jogo do Napoli. Ganhamos na vitória do Leipzig, do Aston Villa e Tottenham, a gente ganhou no mais de 2,5 gols, o gol veio no finalzinho, ganhamos uma dupla chance do Atlético Mineiro também, perdemos uma unidade aqui, espera que eu sou meio errado aqui, alguma coisa, 7... Aqui perdemos uma unidade, né, no jogo do Santos. O Água e Palmeiras a gente também perdeu uma unidade. E Corinthians e São Paulo a gente ganhou no mais de 1,5 gols. Então somamos 3,6 unidades neste final de semana. Um desempenho bastante positivo e eu estou bastante feliz que a gente conseguiu esse desempenho. Então, se você está querendo boas análises e somar nas suas apostas, siga aqui o canal do Quero Apostar. Hoje eu separei para vocês, pessoal, uma lista de jogos aqui da Liga dos Campeões. São as 4 partidas, né? E os meus palpites para elas vão rolar aí depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinara aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Brest contra o PSG, um confronto francesa, e a última vez que isso aconteceu foi na temporada 2009-2010 com o Lyon recebendo a equipe do Bordeaux. O Brest começou bem a sua campanha na Liga dos Campeões, começou com 4 jogos de vencibilidade, mas depois teve uma quedinha aqui, perdendo 3 dos últimos 4 jogos, e foi quando enfrentou os adversários mais fortes, quais sejam aí o próprio Barcelona e também o Real Madrid, foi o último jogo da equipe. O Brest joga num 4-3-3, com Cima, a Diorc e Fevre sendo os principais homens de frente, mas eu quero destacar o Pierre Lemelu, que depois de se recuperar das lesões, conseguiu uma assistência e um gol no último confronto, e o Brest também se caracteriza por ter uma defesa consistente e é um ataque capaz também com uma média interessante. Agora, o time vai tentar surpreender o PSG, coisa que ele não conseguiu fazer nos últimos 30 jogos, são 8 empates e 22 derrotas, então o favoritismo ele é realmente muito amplo para a equipe do PSG. O PSG, por sua vez, começou um pouco titubeante a sua temporada, tinha risco aqui inclusive no jogo diante do City, mas ele engrenou 3 vitórias, inclusive um 4-2 de virada diante do próprio City, depois um 4-1 imponente diante da equipe do Stuttgart. O PSG está invicto no campeonato francês até o momento, são 16 vitórias e 5 empates, e o principal jogador da equipe tem sido o Dembélé. Ele para marcar hoje é uma boa, porque ele tem simplesmente 16 gols nos últimos 3 jogos e gosta bastante de anotar os seus gols. Esse é um confronto, pessoal, que ele vai ser solto. As equipes não precisam se estudar porque elas se conhecem. Então eu acho que os gols aqui é a melhor pedida. Primeiro porque nos últimos 6 confrontos entre eles, ambas marcam em todos. Então a gente tem gol do Brest no cenário. E o segundo ponto é que o Brest precisa de se atirar aqui para poder tentar fazer uma vantagem. Porque se jogar recuado, vai tomar uma sacolada. O outro ponto que me leva para o gols é o fato do PSG ter um ataque muito promissor, com vários jogadores interessantes. O Barcola joga muito bem, Dembélé
dispensa apresentações pelo que tem jogado, e o Kvaratskhelia que chegou do Napoli. Então esse ataque do PSG é muito sólido. O PSG é favorito para mim, mas a odd tá muito baixa, 1,34. Se você quiser colocar no bilhete, boa sorte. Para mim vence aqui por 3-1. Eu vou buscar o mais de 2,5 gols aqui neste primeiro confronto. No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem a Juventus recebendo a equipe do PSV. E a Juventus, ela tem uma vantagem aqui psicológica nesse confronto pelo fato de ter vencido esse time no primeiro jogo da Liga dos Campeões por 3-1. Agora, a Juventus chega aqui com um jejum de gols, não marcou gols nos 2 últimos jogos, mas ele tem aqui no reforço para o seu ataque o Muani. E o Muani foi o primeiro jogador a marcar 5 gols nos 3 jogos de estreia do campeonato italiano. Então é um cara aí com uma esperança de gols, já que o Vlahovic não está correspondendo. Ele está preterido no ataque mesmo da equipe da Juventus. Está municiado também pelo Yildiz, pelo Koopmeiners e pelo Conceição. 3 bons jogadores. Agora a Juventus não vem fazendo uma campanha muito sólida, não fez uma campanha muito sólida também nessa Liga dos Campeões. Se destaca a vitória sobre o PSV e a própria vitória diante do City, mas no último jogo em casa perdeu para o Benfica. Inclusive nessa Liga dos Campeões, 4 jogos em casa, 2 vitórias, 2 derrotas. O PSV conseguiu uma campanha muito interessante também, tanto é que vai decidir em casa, ficou melhor posicionado e vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos da Liga dos Campeões. Não enfrentou os adversários mais fortes, se aproveitou de ser o líder do campeonato holandês com um ataque muito fluido e marcar muitos gols. O De Jong é o principal atacante da equipe, juntamente com o Bakayoko, que joga muita bola também, marcou 3 gols nas últimas 4 partidas, inclusive o gol de empate diante da equipe do Liverpool, que foi o único time que conseguiu vencer o Liverpool na Liga dos Campeões. O PSV, ele tem que melhorar o seu desempenho fora de seus domínios, né? O time venceu apenas uma vez nos últimos 5 confrontos e foi a vitória aqui diante do Estrela Vermelha, depois um empate e 3 derrotas. Então a Juventus sabe que se quiser avançar aqui precisa de fazer o seu resultado. Tá com uma crise ofensiva, mas tem agora a chegada do Muani. E a expectativa é que o time consiga balançar as redes. Agora, o PSV tem totais condições de marcar um gol aqui também. Embora não chegue muito bem fora de casa, não jogue, tem um ataque de muito gabarito. Então eu vou buscar nesse confronto aqui, pessoal, o mais de 1,5 gols. Eu acho o favoritismo da Juventus justo por ter vencido esse confronto de estreia. Acho que se eles não tivessem se enfrentado ainda, eu ia trucar e pegar alguma coisa pro lado do PSV, porque eu não morro de amores para esse time da Juventus. Mas é um time que tem alguns pontos interessantes. O primeiro, o fato de ter vencido o próprio PSV e a vitória diante do City. Tem uma camisa muito pesada também em Liga dos Campeões contra um PSV, time holandês. Geralmente quando chega nessas fases vai jogar fora de casa, não encanta tanto. Mas eu não confio na Juventus, então vou buscar o mercado de gols aqui também. Para mim é a melhor opção. Manchester City e Real Madrid é o grande confronto do dia e a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a supercotação da Betfair, odd 2, para o Rodrigo sofrer pelo menos uma falta. Essa cotação era 1,10. Então as casas aí estão com promoção de supercotação e essa do Rodrigo eu achei bastante interessante. Outras casas vão abrir promoções para este confronto, com certeza, tá? Mas se você quiser saber quais são, até porque elas ainda não divulgaram, entre no primeiro comentário fixado, tem o link lá para o meu canal do Telegram, onde eu reúno as melhores opções. Essa, inclusive, já está lá com o link para você poder participar. O Manchester City chega para este confronto aqui na Liga dos Campeões, até apesar de ter conseguido a sua vitória no último confronto de virada diante do Bruges. No último jogo pegou, acho que Lenoy, e foi de virada por 2-1, antes de ter tomado 5 da equipe do Arsenal. Então o momento do Manchester City realmente não é bom. São jogos aqui onde o time está saindo atrás na maioria das partidas dentro de casa, onde conseguiu vencer o Chelsea recentemente. Mas a grande verdade é que o City ele está desequilibrado, né? Defensivamente é um time que se porta mal e embora ofensivamente tenha o De Bruyne jogando muito bem, o próprio Haaland no ataque, as chegadas do Phil Foden que está jogando bem aqui recentemente, e o Bernardo Silva que é um cara que é algoz da equipe do Real Madrid, o City chega com muitas dúvidas, né? Então realmente é um confronto aqui que o City, pela primeira vez na era Guardiola, ele não é o favorito para poder avançar na eliminatória. Ele não é o favorito das casas para poder vencer, mas não é o favorito para poder avançar. E o adversário é o Real Madrid, que chega com muita força aqui para este jogo, depois de 3 vitórias seguidas, mas também com muitas dúvidas, principalmente no setor defensivo. A lista de desfalques é uma lista de desfalques de muito gabarito que prejudica muito esse setor do Real Madrid, porque o Rudiger está lesionado, o Alaba também, Carvajal, Militão vai perder a temporada e o Lucas Vázquez. Então, são muitas baixas, uma defesa que está jogando com Asensio, Tchouaméni, Valverde na direita e o Mendy. É um time muito forte, principalmente na frente com o Rodrigo,
para mim, um dos melhores jogadores do Real Madrid no momento, Bellingham, Vinícius Júnior e o Mbappé. O Rodrigo, inclusive, o time que ele mais marcou gols contra foi justamente o Manchester City. Então, o time do Real Madrid quer surpreender. Agora, o histórico diante de ingleses, ele não é muito forte para o Real Madrid. Em jogos aí contra os ingleses, ele tem 9 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Então, um dupla chance do Real Madrid, na minha visão, é um pouco arriscado por conta dessa defesa. Se estivesse mais sólido, eu iria, mas também pelo nível de adversário. Então, para onde a gente vai? Também para o mercado de gols, porque estão dois times que estão sofrendo muitos gols e com ataques tão poderosos, o mais de 2.5 fica sendo a melhor opção e a minha dica para este confronto. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Sporting recebendo a equipe do Borussia. E o Sporting, depois de começar muito forte também a Liga dos Campeões, trocou de técnico e o time não venceu os últimos 4 jogos. Mas tem uma estatística positiva aqui. Então o Sporting, dentro do José Alvalade, sob o comando do Rui Borges, tem 4 vitórias e um empate. Nunca perdeu, então vai tentar avançar diante da equipe do Borussia. Para isso vai poder contar com o exímio jogador Vitor Gyökeres. Foi o único jogador do Sporting que marcou 6 gols na fase de grupos, né? Foi superado, inclusive, pelo Guirassy do Borussia Dortmund, que foi artilheiro aí junto com o Lewandowski, marcando 9. A gente tem 2 artilheiros aí de muito gabarito nesse embate, que é um dos confrontos mais abertos que a gente tem nessa eliminatória. O Sporting é um time que ele chega de forma titubeante aqui. No final de semana, ele teve o jogo diante do Porto, acabou empatando no finalzinho, mas é o time que está liderando o campeonato português. E vai pegar um Borussia que está num viés de melhora bastante interessante. O Borussia, por sua vez, ele estava animado por conta das 2 vitórias recentes, mas ele segue sendo titubeante. A gente, inclusive, pegou um handicap do Stuttgart no último jogo aqui, porque o Borussia ele tem realmente muita qualidade no ataque, com o Gittens, com o Brandt, com o Guirassy, o artilheiro que a gente falou, o ADM também, mas defensivamente o time ainda segue cedendo chances, tanto é que ele tomou gols nos últimos 10 confrontos. Então, o Borussia, ele certamente vai ter dificuldade. Agora, é um time que tem mais camisa nessa Liga dos Campeões também. Fez algumas partidas muito interessantes aqui, inclusive a última vitória no último jogo foi muito boa. E o Borussia, ele conseguiu vencer o Zagreb, Sturm Graz, Celtic por 7-1 e também o Bruges fora de casa por 3-0. Então é um time que tem um poderio ofensivo muito grande. Então esse jogo é mais um jogo onde eu vou buscar o mercado de gols. Diferente dos outros jogos onde a gente recomendou aqui apostas ao vivo no mais de 2.5, porque a linha está em 3,5. Esse jogo a linha já está em 3,5 e geralmente quando está assim eu até acabo puxando por mais de 1.5. Mas nesse aqui eu não vou puxar não, porque eu quero entrar o quanto antes. E eu acho que esse jogo aqui é um jogo para gols. Tem tanto 2 gols do Sport como 2 gols do Borussia, ambas marcam aqui. Então eu vou no mais de 2.5 entrando desde o pré pra gente poder tentar buscar os golzinhos aqui neste confronto. Então esses são os meus palpites para esta rodada da Liga dos Campeões e eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. Para poder finalizar, pessoal, vou deixar a dica de artilheiro aí para vocês. No jogo do PSG eu vou com o Dembélé para poder marcar, um jogador com um gabarito muito grande. No jogo da Juventus eu vou com o Muani, o artilheiro da equipe aí nos últimos jogos, que entrou muito bem. No jogo do Sporting eu vou com o Gyökeres para poder marcar diante da equipe do Borussia. E no jogo do City contra o Real, aí pessoal, vocês vão ter que ir lá no meu canal do Telegram, porque realmente eu vou ter que selecionar aqui, porque são muitos jogadores que eu gosto. Gosto do Haaland, gosto do Mbappé e gosto do Rodrigo. Então eu vou estudar certinho aí e vou soltar lá para vocês a especial deste jogo. Então link no primeiro comentário fixado para você poder participar do meu Telegram. Na múltipla da rodada, que tem tempo que eu não faço aqui para vocês também, vou fazer ambas marcam ou mais de 2,5 em todos esses 4 jogos, porque na minha visão são todos jogos para gols. Esses são os meus palpites e eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.